Olá, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e esse aqui foi o gibi que eu li essa manhã, Red Sonja, a balada da deusa ruiva. Quanto ao nome dela, eu vou tentar chamar ela aqui durante esse episódio de Sonja, que eu acho que é o jeito correto de se falar, né? Pelo que eu andei vendo em vídeos e pelo jeito que é escrito a grafia dela em alguns momentos aqui nesse livro, imagino que seja Sonja o modo correto. Mas a vida inteira eu chamei ela de Sonja. Eu li as primeiras histórias dessa personagem nas revistas da Abril, Super Aventuras Marvel, Heróis da TV. Portanto, aqui eu vou chamar ela de Sonja, mas se não for esse o nome certo, se não for o jeito certo, e se eu soltar um Sonja de vez em quando, né, desculpem aí. O livro é escrito pelo Roy Thomas, desenhado pelo Esteban Maroto e pelo Santi Casas. O Esteban Maroto e o Santi Casas são dois desenhistas espanhóis. O Roy Thomas é um veterano dos roteiros de quadrinhos da Marvel, né? A gente já conhece ele de longa data, assim, de anos já. É uma publicação muito bonita da Pipoca e Nanquim, para variar, né? A tradução é do Alexandre Calari, né? E você vai ter, na entrada, 3 textos. Os desenhistas e o roteirista, né? O Roy Thomas vai explicar aqui da origem da Sonja, vai conversar sobre como o Esteban Maroto criou o visual dela com esse biquíni de ferro, que a gente conhece. Nessa explanação aqui tem um momento que a gente fica meio preocupado, porque o Roy Thomas fala que na verdade ele não tem a ver com o roteiro, que a trama é dos dois desenhistas e que depois ele só colocou os diálogos por cima. Não sei se foi bem assim, mas fica meio esquisito porque ele fala isso, parece que num tom de reclamação, sei lá. Aí você vira, o segundo texto da apresentação é do Esteban Maroto, em que ele faz uma carta de amor para Sonja, né? E por fim, o terceiro e último texto desses de abertura e apresentação é do Santi Casas, que explica como é que a edição foi feita e dá a impressão aqui que foi ele meio que teve a ideia, que organizou, que chamou o Roy Thomas e o Esteban Maroto e tocou essa edição, né? E foi conversando com o Esteban Maroto sobre quais seriam os rumos dessa história. Então você tem daí as páginas da história e é muito legal porque o Santi Casas faz, digamos assim, o momento presente. Ele mostra um castelo que foi recém-dominado por um rei invasor, que é extremamente cruel, né? Não vou entrar em muitos detalhes agora na trama, deixa eu só passar por cima. Você tem essa introdução, esse caso aqui. Daí você tem uma cantora, né, uma barda, né, de sexo indefinido, uma figura andrógena. Ele em um determinado momento diz que não sabe se é um homem, se é uma mulher, que fica ali com aquele instrumento e daí se põe a cantar a balada da deusa ruiva, né? E daí na hora que começa essa canção que entra a arte do Esteban Maroto, que eu gosto muito, acho muito bacana. O Esteban, esse álbum aqui acho que é de 2018, 2017, ele tá com quase 80 anos, ele desenhou isso aqui com 75 anos, assim. Eu acho isso aqui muito bacana, assim, a arte, né, o jeito como ele vai contando a história, a estética dele eu acho bacana, né. E daí volta pra arte do nosso amigo, depois que a canção termina, né, essa canção conta a história da Red Sonja, né? Daí volta para o momento do começo, que era o Santi Casas desenhando, e você vai ver o estilo do Casas contrasta bastante com o estilo do Maroto. Tem mais peso, mais sombras, e eu acho que ele tem uns ângulos, né, um modo de lidar com a tinta e o traço que torna ele mais moderno, assim, mais anos 90, começo dos anos 2000, assim, toda uma diagramação vertical, né, cortada, enquanto que o Esteban Maroto meio que compõe umas páginas que parecem uns posters, né, uma relação entre imagens assim que não é tão cortada, não é tão ágil, né, e meio que privilegia essa questão da composição mais próxima de um quadro, uma pintura, um pôster de arte nouveau, assim, né, cheio das voltas e dos detalhes, né? Enquanto que o nosso amigo aqui é a composição, é a ação, é mais uso de massa preta, pelo menos nesse álbum aqui, né? E você vai perceber que a história é muito rapidinha, e daí ela já acaba e vem a galeria de esboços, que é quase maior que o espaço que a história ocupa. Então tem aqui os desenhos, né, as disposições das páginas, a discussão sobre o roteiro, tem comentários do Santi Casas e do Esteban Maroto, tem desenhos a lápis do Esteban Maroto que eu achei sensacionais, ele fazendo o concept art das personagens que estão na história em quadrinho,
né, muito legal dos personagens, né, os estudos. Essa coisa do lápis dos personagens é muito bacana. Para apreciar o desenho mesmo, o gestual, né, o traço bruto, digamos assim, antes de receber o tratamento do nanquim, é bem interessante. E é por isso que eu acho que esse álbum aqui, por essas quantidades todas de extras, por essas páginas, por esses detalhes, ele me faz pensar em um álbum de arte mesmo, né? O que está sendo valorizado aqui é a produção gráfica e o desenho e a linguagem gráfica desses artistas. Realmente, o propósito aqui é celebrar o aspecto visual do quadrinho. E ainda fecha a edição o conto original do Robert Howard, em que ele apresenta a personagem Sônia, só que a Sônia dele é bem diferente da Sonja que a gente conhece, né? Ela é de uma outra época, não era uma guerreira iboriana, lidava com armas, enfim. Eles realmente reestruturam a Sonja, ou Sônia, dos quadrinhos, é outra personagem em comparação com essa, e o conto tá aqui para quem quiser ler, né? E fazer as comparações, fica bem evidente, assim. Então, edição bacana, só que e a história? Porque aqui tudo eu fiquei falando da edição. Nesse quesito de visual, de acabamento gráfico, de produção, isso aqui é divino, eu estou muito feliz. Mas e a história? Como é que fica? A história desse gibi é bem estranha assim de avaliar, porque o Roy Thomas ele é um roteirista das antigas, né? A gente poderia dizer assim que o trabalho é datado. Trabalho datado significa que não que a gente prenda esse trabalho, por exemplo, a uma época específica, mas ele traz ideias, repetições de modelos narrativos que já não fazem tanto sentido. Com certeza, como eu disse, essa aqui é uma edição que é feita para valorizar a arte. Eu acho que o Santi Casas manda muito bem, acho que o Esteban Maroto é um monstro clássico dos quadrinhos, né? E não sei se teve realmente uma preocupação muito grande com o roteiro, né? Você vai ter esse rei, o Talos, que dominou essa cidade, estão trazendo para ele uma princesa, né, que era a última princesa, o último membro vivo do governo da região. Trazem para ele, ela se curva, ela tá prostrada, ela tá submissa a ele, e daí ele tem um surto, porque ele percebe que não importa o que ele faça, ele é mortal e ele vai morrer. E não importa que ele deixe obras, que ele deixe um império, que ele deixe herdeiros, ele vai morrer, ele vai ser esquecido. Isso é inevitável. Essa premissa é muito legal e abriria espaço para você fazer motivações, um personagem, uma discussão muito boa. A Barda, né, a cantora, a artista da corte, essa personagem chamada Aedo, que é andrógena, o rei mesmo diz que ela não sabe se ela é um homem, uma mulher por baixo da seda e tal, ela começa a cantar daí a balada da Sônia, né, da Red Sonja, da Red Sonja. O rei, ele quer ouvir falar sobre uma fonte da vida, né? Seria uma fonte mágica, uma cachoeira que daria vida eterna, algo como a fonte da juventude. Mas você se banha nela e você vive para sempre. E na história da Sonja, ela teria se banhado nessa fonte, né? Então é contada a história. O problema que tem, que daí eu começo que incomoda, é que a origem da Sonja está relacionada à violência que ela sofreu. Ela foi estuprada. E aqui nessa versão da história, eles chegam a fazer alusões que existem várias versões das origens de Sonja, né? Mas todas elas teriam em comum isso, a violência sexual. Ela é estuprada por um grupo e é deixada às portas da morte e é salva pela Morrigan, uma deusa celta da morte e da guerra, que decide dar poderes para ela. E daí parece engraçado a gente falar em poderes, porque tipo, a Sonja seria aquela guerreira com espada. E eu nunca tinha pensado nela como algo além, extraordinário, além do humano. Eu acho que ela é o extremo da potência humana ali, né? Mas não, aí você vê que ela vai passar por uma pequena aprovação, vai cumprir um caminho, vai se banhar nessa fonte da vida, vai ganhar uma espada, né, mágica, e vai magicamente ser transportada para onde estavam seus agressores, seus estupradores, vai executá-los com fúria, despedaçando eles com a sua espada, e vai assumir o compromisso de sair pelo planeta, né, pelo mundo, pela era iboriana, né, protegendo, fazendo justiça, protegendo aqueles que não conseguem se proteger. Então ela ainda faz um voto de que o único homem que vai tocar nela de novo vai ser o homem que vencê-la numa luta de espadas.
Como a gente sabe, lá no começo do Roy Thomas, na apresentação dele, ele fala que ele criou a Sonja para ser uma personagem que aparecesse ocasionalmente nas histórias do Conan, né? E ela ganha popularidade e tal, se destaca. E a origem dela é problemática por causa disso. Na verdade, a personagem é problemática por causa disso. Essa é o problema que torna as histórias da Sonja, nesse modelo aqui, datadas. Porque você escorar a origem de poder dela, o ponto de transformação dela, na experiência traumática do estupro é extremamente problemático. E tem ainda a objetificação dela como mulher, porque no texto do Roy Thomas também fica claro que a ideia dos editores, o uniforme que o Esteban Maroto desenha era para deixar, a recomendação era deixar a maior quantidade de pele possível à mostra. A Sônia é uma supermodelo com um biquíni exótico desfilando, matando um monte de gente, mas ainda assim a forma dela, a imagem dela é erótica. Ela é... A ideia dela é ela atrair a gente pelo erotismo, não diria nem exotismo. Ela é uma modelo sexualmente atraente, ruiva, aquele cabelão, aquelas coxas enormes. Só que o problema é a questão do estupro, é a questão de você condicionar a virada dela, o ponto de virada dela a essa violência, né? E de você realmente usar ela usando com a menor quantidade de roupa possível para projetar erotismo, assim, de um jeito muito estranho. O erotismo da Sonja é muito estranho porque ela repete, na verdade, os modelos de história masculina que a gente está acostumado, da própria Conan e similares, né, os diversos outros modelos de capa e espada. Você tem essa questão da violência, você tem o cara com a espada que vai fazer justiça, e quando ele encontra pessoas ruins no meio do caminho, né, pessoas que violentam outras pessoas, é a desculpa para que ele possa exercer essa violência também, que se justifica pela questão da vingança, da justiça. Então o que você tem é um ciclo de violência e violência. A única lógica que você tem é matar e matar e vingar e matar e vingar e matar e violentar e matar. E a repetição. A questão da Sonja, então, é que ela ocupa um papel que poderia ser de um homem perfeitamente. Ela age como um homem, a história trata ela como um homem. Ela tem toda essa questão da castidade dela, de nenhum homem poder tocar nela, a não ser que vença ela num combate, né? Ela tem essa questão do estupro. Ela é uma personagem que eu acho muito interessante, muito fascinante. Foi por causa dela que eu comprei o quadrinho. Mas eu acho que o que torna datada essa visão é justamente ainda essa questão de são homens escrevendo e ela ainda é um objeto, né, para satisfazer fantasias masculinas, exclusivamente, assim. Eu sei que a Gayle Simone, eu li esse material, achei muito bacana, mas essas questões me incomodaram. E daí eu fui procurar e sei que a Gayle Simone escreveu uma série de Sonja também, né? E eu estou muito interessado em ler para ver o que uma mulher escrevendo faria com Sônia, né? Eu adoro a personagem, eu adorei essa edição aqui, salvo todos esses problemas que eu estou falando, que eu acho que precisam ser tratados, né? A questão da objetificação, essa questão do estupro é muito problemática, isso torna datado o trabalho, você não pode tentar justificar esse tipo de violência inserida numa sociedade como a nossa, né, em que a mulher já sofre uma série de violências. Mas eu acho que é uma personagem muito boa, mesmo a questão do erotismo, e eu acho que isso aí pode ser trabalhado se resolvendo essas questões das violências e das objetificações da figura, né? Então tem umas coisas muito legais aqui. No todo é uma edição que eu achei muito bacana, gostei demais, né? Recomendo, não me arrependo e acho que eu achei aqui eu acredito que encontrei uma nova personagem aqui para eu acompanhar nas histórias, né? Sônia. Valeu, me reencontrei aqui com a Sonja, né? Com a Red Sonja. Valeu, pessoal! Essa foi a dica de hoje. Obrigado pela atenção, obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve. Até a próxima!